Olá, muito bem-vindo a mais uma série de estudo para a célula. Obrigado pela sua companhia. Nós estamos retomando as nossas gravações e esse assunto é um assunto que vai impactar muito a sua vida, vai mexer muito com a nossa vida. O tema é chamados para servir. Você pode ser chamado para muitas coisas na igreja, muitas tarefas, múltiplas tarefas às vezes, mas uma é certa para todos, que é o chamado para o serviço. Nós somos chamados para servir a Deus. E no estudo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o perfil de um servo de Deus. O texto é Atos, capítulo 4, versículo 36 a 37, baseado na história de um homem muito conhecido nas Escrituras, que é Barnabé, que tem o nome de José. O texto diz: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Bem, logo de cara nós podemos observar duas qualidades neste homem fundamentais para alguém que quer ser um servo de Deus, que quer de fato ser reconhecido como servo, como uma serva do Senhor. Essas são qualidades que elas são relevantes. A primeira delas é essa fama que ele tinha de consolador, essa fama que ele tinha de encorajador. Certamente ele tinha em seu coração essa habilidade especial, essa sensibilidade para com as pessoas à sua volta, né? Um encorajador, ele é alguém que transforma a tristeza, transforma a decepção, esse inconformismo em alegria, transforma isso em perspectiva, em inspiração. Pessoas com esse perfil têm essa grande facilidade de cativar e de conquistar o amor, a cumplicidade das pessoas. E a segunda característica que a gente já vê logo de imediato em José, aliás, em Barnabé, o José, que é Barnabé, é a sua generosidade, o seu desapego aos bens materiais, a sua liberalidade nas ofertas. Ele simplesmente abriu mão de sua vida, aparentemente abastada. Ele tinha uma vida muito boa do ponto de vista de bens, e procura fazer uma troca, partilhar isso com a igreja. Certamente, quem é generoso com o dinheiro não é dominado por ele. E com certeza, quem não é dominado pelo dinheiro é generoso em todas as demais áreas da vida, e se tornando assim um servo exclusivo que Deus pode usar. Então essas e outras características que nós já vamos ver definiram esse papel de servo, né? Esse papel de Barnabé como servo que valia e vale a pena ser imitado. Veja algumas. Primeiro, quem quer servir deve ter uma história, né? A Bíblia logo vai mostrando que José, ele tinha uma história. Ele era um levita, ele era de Chipre. Portanto, era uma tribo de Levi, naturalmente, né? Quando a Bíblia enfatiza a procedência de José, mostrando que ele pertencia à tribo de Levi, ela chama a nossa atenção para a importância da história. José tinha uma história de caminhada com Deus. Ele tinha raízes profundas em Deus. Você sabe, no mundo do trabalho, quando você aspira a um emprego, não é? Duas coisas são analisadas rapidamente, entre outras prioridades, né? E uma delas, nesse processo seletivo, é a formação acadêmica e a experiência naquela área. O que você conquistou na sua história certamente vai ser útil em todas as etapas da sua vida. Então, a sua experiência com Deus, a sua experiência em Deus, vai sim tornar você ser capaz de ser um servo muito mais eficaz no reino de Deus.
A segunda característica aqui que a gente observa é que nós devemos ter um testemunho. Entre outras, essa, né, de ter um testemunho. A Bíblia nos mostra que José tinha um testemunho diante da igreja. Né? O modo de vida de José afetou profundamente a vida da igreja e também a vida das pessoas ali em seu entorno. Sabe, as pessoas se encontravam com ele e quando se encontrava com ele, elas eram muito abençoadas, elas eram muito encorajadas. Então eles começaram a chamar José pelo codinome de Barnabé, que significa encorajador, consolador. O modo como José afetou a vida das pessoas, ele influenciou a vida das pessoas, nos ensina muito quanto ao modo como nós, igreja, devemos influenciar as pessoas ao nosso redor, no ambiente onde nós trabalhamos, na igreja onde nós servimos. Se vivemos a vida que o Senhor Jesus ele sonhou para nós, certamente essa vida vai ser lida pelos outros. Sabe, Deus não pode ser visto pelos olhos naturais, mas eles podem encontrar Deus em nós, na maneira que nós vivemos. Mas em terceiro lugar, nós precisamos ter uma atitude. Aqui é uma coisa impressionante. José, ele nos mostra que não apenas ele tinha uma história, um testemunho, mas ele tinha atitude. Ele vendo a situação da igreja, ele vendo a situação dos irmãos, ele foi lá e vendeu um campo, vendeu uma propriedade que ele possuía para o bem-estar dele, para o futuro dele, mas ele vendeu e trouxe, colocou o dinheiro aos pés dos apóstolos. Ele tomou essa atitude com o propósito de ajudar os outros nas suas necessidades. Então ele vê uma necessidade e ele arregaça a manga da camisa e ele vai para dentro e ele não apenas se contenta em assistir, em comentar sobre a situação, ele quer fazer parte da resposta, ele quer ser resposta de Deus para a vida daquelas pessoas em situações difíceis. Então, ele não faz conta de nada, ele vai lá e ele vende uma propriedade porque ele quer ajudar as pessoas. Ele toma uma atitude, e essa atitude de Barnabé, ela deve nos inspirar no nosso dia a dia, no nosso hoje, uma sociedade que nós estamos vivendo tão imersa no seu egoísmo, no seu individualismo, onde cada um corre por si, para si e por si só. Nós precisamos aprender com Barnabé a ser uma pessoa que possa ser um favor de Deus para a vida de outros. Então, nossas atitudes, em conclusão, tem um grande impacto sobre a vida das pessoas que estão à nossa volta. Por isso nós precisamos, mais do que de discurso, nós precisamos e devemos arregaçar a manga da camisa e mostrar em que evangelho nós cremos. Um evangelho que não é somente para ser visto, ouvido, mas é um evangelho para ser visto também com os olhos. E isso certamente mudará a concepção que a sociedade lá fora tem de igreja, que tem da nossa fé, e com certeza o testemunho da nossa igreja irá impactar profundamente a sociedade onde nós estamos inseridos. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos conosco nessa nova jornada. Serão mais 7 lições que eu tenho certeza que vai mudar a sua visão de igreja e a sua visão de servir a Deus. Minha oração é que essa palavra toque profundamente o seu coração e realmente modifique a maneira de você servir a Deus. Forte abraço e até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir.